Bom dia, pessoal. Então, a gente vai dar início aqui, né, ao nosso webinar do aplicativo de locação de pontos pelo Captivate, né, e todas as suas configurações e ferramentas que tem nele, que a gente consegue fazer com ele, né. Então, deixa eu dar aqui a tela inicial, né, das obras, mostrando todas as ferramentas embaixo, os aplicativos embaixo, né, e o carrossel ali de obras, tá? Em medição, por exemplo, a obra que está selecionada aí está na principal aí, por exemplo, o novo projeto 42, ele já fica, você já pode ir no aplicativo medir aqui, né, o 4 ali embaixo, que ele já vai estar salvando nessa obra. Em implantação de pontos, tem um outro jeito de você selecionar essa obra, porque você pode estar trabalhando, tipo, medindo ponto em uma obra e locando os dados de outra, tá? Para selecionar essa obra, né, deixar selecionada essa obra, então, no início ali do carrossel, ó, tem escolher dados, que é onde a gente vai escolher a obra que a gente quer estar alocando os pontos, tá? Então, ó, eu entro nessa opção, né? Escolher dados. E aí aqui eu posso escolher o tipo de dados que eu vou querer estar alocando. Se é pontos e linhas, MDT, estrada ou ferrovia, se tiver licença, né? Se eu não marcar essa caixa aqui, ela vai selecionar daí a obra que está a principal ali, né? Que você deixa ela na principal. Se eu marcar ela igual o exemplo aqui, ó, então eu selecionei, né, que eu vou fazer a alocação, né, o exemplo aqui de pontos e linhas. Então eu vou marcar a caixinha ali de usar dados e aí no nome da obra ele vai estar listado todas as obras que estão disponíveis ali. Então eu seleciono um novo projeto, né, a obra que eu desejo e dou um OK. Assim que eu dar um OK, ele já volta para essa tela principal com a obra selecionada. Então, todos os dados que estão nessa obra vai estar disponíveis para a gente poder fazer a implantação. Implantação de pontos, então, é essa ferramenta, né? Implantação de pontos, que aqui está embaixo aqui nos aplicativos. A gente entra nela, certo? Então, aqui, ó, aí a tela principal dela é essa. Então, a parte de cima ali, implantar pontos. Se a gente clicar nessa daí, eu vou conseguir ver todos os pontos da obra, tá? Ele puxa a obra ali, com os atalhos. Os três pauzinhos ali em cima, ali, as três estacas, né, que está selecionado ali, é a parte de implantar pontos, tá? Então, vamos seguindo aqui, daí, tipo, o ID do ponto, então. Ali eu vou selecionar qual ponto eu quero locar, certo? Então, o ID do ponto, cliquei ali, ele vai filtrar todos os pontos da obra para a gente. A parte em cima ali que eu comentei, ó, as três estacas, né? Tem as três estacas, uma régua ali e um izinho. O que que é cada uma delas, né? A primeira ali é a tela de implantação de pontos, tá? Então é onde a gente vai selecionar o nosso ponto, ali, a altura da antena, e vai ter mais informações embaixo ali. Eu vou mostrar depois onde que a gente altera essas informações, ele acrescenta ou tira informações. Igual a tela de medição que eu mostrei nos webinars passados, a gente consegue organizar tudo ali, tá? Várias informações. A segunda tela é um atalho para a tela de medição de pontos. Então, por exemplo, eu estou fazendo a implantação ali, passei por um lugar que eu vi que eu não tenho um ponto levantado e eu quero ali levantar ele rapidinho, sem precisar sair do aplicativo de implantação, ir para o aplicativo de medição e medir o ponto. Então, ele é um atalho ali. Eu já mudo ali em cima a página, defino o nome do meu ponto, código, altura da antena e meço o ponto. Então, eu já vou medir um ponto ali sem precisar fazer essa alteração de aplicativos, né? E, por último, o I ali é de informação. Então, tipo, quando eu seleciono um ponto para alocar, ele mostra ali para a gente a direção, a distância, a diferença de cota, tudo ali a informação para o ponto, né? Então, aqui embaixo também, na tela principal, além do atalho ali em cima, se eu quiser realmente, tipo, terminei o meu levantamento, minha alocação, né, de pontos ali, a implantação, eu posso estar indo para o aplicativo direto de medição, sem ser pelo atalhozinho ali. Fica uma guia ali, né, para a gente poder ir clicar, então ele já altera direto para o aplicativo de medição de pontos, tá? Então aqui selecionei né? Aqui ele foi para o aplicativo de medição. Pode ver que em cima ali até alterou. Em vez de estar três ícones ali, né? Agora só estão dois, que é o de medição e o do lado ali é o de códigos. Então é onde a gente consegue estar colocando código também ali embaixo, tá? De código não, perdão, é o de cinemático, aquela bolinha com triangulinho debaixo do novo ali. É o levantamento cinemático. Então aí seria só ir medindo o ponto normal, tá? Então, voltando um pouco para a parte de implantação de pontos,
né? Em outros eu comentei também, sempre observar que tem a tecla FN. A gente consegue ver aqui no canto aqui embaixo, ó, inferior esquerdo e no direito, né? A maioria das telas do Captivate tem essa tecla FN, que é de função. Então, e aí a gente apertando ela, abre várias partes de configurações para a gente. Em cada aplicativo, cada tela tem suas configurações específicas. Então, sempre que tiver esse FN, é bom apertar ali para poder ver quais configurações eu tenho disponível, né? No aplicativo de implantação de pontos, por exemplo, apertei FN, tem algumas aqui, ó, configurações, ver, alterar vista, filtro e ferramentas. Vamos passar ali por cada uma delas, né? Então, a parte de configuração, por exemplo, ó, tenho a aba ali, a página geral. Selecionar o ponto mais próximo automaticamente, então ele vai sempre selecionar o mais próximo, né? Gravar um ponto quando, tipo, eu faço a locação, se ele quer que eu mude o nome, ele altera o nome, né? Tipo, ele vai colocar um prefixo ou um sufixo antes do ponto, antes ou depois do ponto, né? Aí é definido aqui. Ver os resultados, mostrar código do ponto no projeto, então tem diversas informações que a gente consegue configurar, né? No geral, a página de gráficos, né? Então, por exemplo, ajuda para navegação. Tem aí para o norte, é que está selecionado, mas tem outros meios também, né? Por exemplo, o último ponto medido para um ponto, né? Então, tipo, eu seleciono um ponto base, por exemplo, eu sei onde está a minha base ali, eu quero ir referenciado a ela, né? Orientado a ela. Então, eu vou pela minha base, para o sol, para o norte, seguindo uma seta, então, né? Tem toda essa parte de configuração. A parte de BIP também, então, tipo, por exemplo, eu quero que ele fique a controladora vai emitir um bip quando eu tiver a 50 centímetros do ponto, né? De raio ali do ponto. Essa distância eu posso configurar, tipo, a 1 metro, 2 metros, dependendo da área, né? Então fica mais fácil de se achar o ponto. Você está caminhando ali, você passou ali a 1 metro do ponto, a controladora começa a emitir um bip, então você sabe ali que o seu ponto ali está no raio ali de 1 metro, tá? A parte de controle de qualidade, né? Então, tipo, ele vai verificar isso, se eu deixar marcado a caixa ali, ele verifica, né, antes de armazenar essa implantação que a gente está fazendo, e a gente consegue definir os limites ali também, né, tanto na posição quanto na cota. E as diferenças ali para verificar, da posição e cota, a gente consegue colocar só posição, só cota, ou nenhuma também, né, só desmarcar a caixa ali, que não vai verificar, ele só vai armazenar direto, certo? A parte de cota, né, a gente editar a cota de um ponto selecionado, ou aplicar um offset, né, na cota, tem essa possibilidade também. Informações, lembra que eu falei que a gente consegue alterar a tela inicial de locação lá? Tava só a parte medir, né? Linha, o ID do ponto e a direção. Então a gente consegue alterar aquilo lá e colocar várias informações, né? Ó, um separador, a altura do alvo, não usar a linha, né? Às vezes você quer o mínimo de informação possível ali para ficar mais limpa a tela, pode também, tá? Então, toda configurável ali. E a parte de relatório, quiser criar um relatório depois, né? Tem também a possibilidade, né? Daí você descarrega esse relatório de implantação. Então, a parte de configuração, né? No FN ali. Aí, a parte de ver aqui, algumas visuais, né? Então, por exemplo, aqui tem o CAD ali, onde a gente pode ver todos os triângulos verdes ali, que são os pontos, né? Com MF, que é o código, o nome do ponto, por exemplo, o L0087, tá? Então, são informações que aparecem no CAD. Então, eu consigo alterar isso também. Aqui é o geral, né? Rotacionar o 2D ali e tudo. Pontos. A gente consegue, né? Mostrar as visualizações informações do ponto, por exemplo, o nome do ponto, se ele tem linha, o ID, código e a altura do ponto também, né? A partir de linha, se eu tiver alguma linha no meu desenho, o que quero que mostre dessa linha? Se tiver alguma área, ele mostra a área, o ID da área e tudo, tá? Parte de scan, se tiver também algum levantamento ali, algum 3D, né, que você importou para dentro da coletora, aí se você quiser ver ele também e visualizar, pode habilitar ou não para ficar mais leve, né? A parte de MDT também, configuração de cor, tudo. E imagem de fundo, se você quiser colocar uma imagem ali, né, do serviço da web ou um arquivo, importar um arquivo ali com uma imagem de satélite ali para poder estar vendo onde que é a sua área, né? Para auxiliar na hora de locar, tem como também, tá?
Essa parte das setas aqui embaixo, então, por exemplo, a gente definiu a orientação lá, né, para o norte, e aí, pela seta ali, ele vai mostrando para a gente referente ao norte, a distância que eu estou do ponto, e para a direita, para a esquerda, e para frente e para trás, né, tudo referente ao norte. E aí, em alterar vista, eu apertei Fn, ele aparece para a gente aqui a opção, né, alterar vista, por exemplo, o norte, eu sei onde que está o norte. Se eu estou de costa para o norte, a seta vai dar de um jeito. E se eu estou de frente para o norte, a seta vai dar de outro jeito. Então, essa alteração de vistas é mais ou menos isso, tá? Então, tipo, se eu estou colocando um ponto de frente para o norte, seguindo o norte, né, a seta vai dar para frente certinho. Então, tipo, ela vai estar como se fosse na imagem 1 aqui. E se eu estiver alocando o ponto que eu estou de costa para o norte, ele vai estar andando andar para trás. Então, a seta vai estar ao contrário. Mas você pode alterar essa vista e que daí vai ficar certo, você vai seguir a seta certo também, tá? Então é para isso que serve essa tecla aí, né? Essa ferramenta. E aí, tá perdendo por causa da internet. Aí a parte de FN, mais uma vez, né? Tem a parte de filtro aqui também, tá? Então, o filtro é para eu filtrar os pontos. Por exemplo, esse trabalho aqui, a gente tem, se eu voltar aqui um pouquinho, ó, tem bastante pontos nele, né? Deixa eu ver se tem um aqui. Tá bem mais para trás. Mas ele tem bastante pontos, tem cerca de uns 100 pontos, tá? Então, por exemplo, em filtro aqui, tá? Ele tem mais pontos aqui, a gente consegue filtrar somente os pontos que a gente quer fazer a alocação. Então, tipo, pode ser a classe mais alta, deixar todos os pontos, um intervalo de ID de pontos. Por exemplo, eu estou numa parte da obra ali, que é do ID do ponto 50 ao 70. Os outros não me interessam agora, né? Só vou colocar esses pontos aqui. Então, a gente consegue estar fazendo esse filtro, deixando somente esses intervalos de ponto, né? De ID, e tá alocando ele só. Depois a gente limpa esse filtro e vai alocando outros pontos, né? Então tem vários pontos com certos códigos, ó, eu quero alocar só pontos de meio fio, só com código meio fio. Eu consigo estar alocando esses pontos também, né? Árvore, posso filtrar tudo isso, tá? Aí, ó, aqui a gente fez um filtro, ó, do L0100 até o 105. Então ele ficou somente 5 pontos ali visíveis, 6 pontos ali visíveis para a gente estar alocando, né? E também tem a parte de ferramentas, né? Que a parte de ferramentas é um atalho para selecionar o ponto mais próximo. Se na parte de configuração eu não deixei para sempre selecionar o ponto mais próximo, que não é sempre que a gente quer alocar o ponto mais próximo, né? Às vezes tem um ponto ali que você não precisa estar alocando, você pode vir aqui direto e selecionar apenas uma vez. Então, eu cliquei aqui, FN, ferramentas, aperto 1 ou essa ferramenta, ele já vai pegar o primeiro ponto mais próximo, o ponto mais próximo que tiver. Aí usou uma vez, pronto, depois a gente vai estar selecionando os próximos pontos, tá? Exportar uma folha de corte e implantar elevação, tem também por aqui, certo? Aí, como também na tela de medição, a gente tem a parte do CAD, né? Aqui também, implantação de pontos, a gente tem um CAD aqui. Então, tem algumas ferramentas no CAD, né? Que a gente consegue ver. Por exemplo, aqui, se eu clicar no olhinho ali, a primeira ferramenta em cima na direita ali, embaixo da bateria, né? Ele aparece à vista, né? Para a gente ver 2D ou 3D, certo? Então, aí, ó, o olhinho aí, ele aparece às vistas, né? 2D ou 3D, tá? A lupa é para dar um zoom. Então, essa primeira, ele dá um extend ali, mostra todo o seu desenho. A segunda, se você apertar na tela e ir para cima, ele vai aumentando o zoom e para baixo ele volta, né? Só recapitulando aqui. O terceiro é o zoom por seleção. O quarto ali, que tá quatro setinhas, né, para um círculo laranja, ele sempre vai ficar travado no sensor, na tela. Então, tipo, ele sempre vai deixar o sensor no centro da tela, ali, no centro do CAD, tá? O último, ele vai centralizar uma vez o sensor e conforme você for andando ali, mexendo no CAD, ele vai voltando, ele vai ficando permanente, vai indo para o lugar que você está indo, né? Ele não fica sempre centralizando o sensor, tá? E a engrenagem aí é a parte de configuração de camadas do CAD. Por exemplo, você tem o levantamento em Portão DWG, ele tem vários layers ali, você consegue estar filtrando esses layers, tá? Deixando visível só o que vai utilizar para poder ficar mais limpo o desenho, certo? Aí,
O webinar de hoje foi esse, focado, né, no aplicativo de locação. É, esse foi o último webinar dessa série, né, do GS18 e o Captivate. A gente já está vendo outros webinars ali para poder estar fazendo durante o ano, né? E muito obrigado pela participação de todos.